Vidas negras importam. Bicho da seda, de Eni Guimarães. Nascia um belo dia. Emoção forte me causou vertigem. Mamei minha mãe na fonte de leite, fiz um verso virgem. Dos rios, mastiguei os copos. Dos sóis, sorvi dourados bicos. Tomei do alfabeto símbolos. Com eles fiz um verso rico. Mas, da primeira cobra amada em bote, aprendi as conversões molengas. Tomei da angústia a vida fluida. Tinha um verso duro, capenga. Sou hoje colheita descoberta dos amores de Aurora nas fazendas, extração dos capitães do Marte e dos areias do Jorge. Explico então. Poeta é um bicho de seda que explode. Bicho da seda. Geni Guimarães. Salve, meu nome é Plínio Camilo. E eu tenho o prazer de oferecer essa conversa, né, para Ilma de Fátima Jesus, para Carla, Cíntia Conteiro, para Roberto Bonifácio e Hélio Amazonas. E hoje eu tenho o prazer de estar conversando com Maria Aline Soares. Bem-vinda, Maria Aline. Tudo bom? Bem-vinda, querida. Olá, tudo Olá, bem? querido. Tudo Honra estar tranquilo. presente. Sou eu que agradeço a gentileza, sua presença, querida. Muito obrigado. Eu que agradeço. Maria Aline, por favor, se apresente, por gentileza. Bom, sou Maria Aline Soares, tenho 43 anos, sou mãe solo, mãe atípica, sou residente da comunidade Parque Regina, Zona Sul de São Paulo, Capão Redondo. Fiz pedagogia na Universidade Zumbi dos Palmares, atuei 8 anos como professora de educação infantil. Nesses 8 anos de educação infantil, fiz só educação afrocentrada, segui nos livros do currículo da Cidade de Educação Antirracista, currículo da Cidade de Imigrantes e currículo da Cidade de Povos Indígenas. E com isso, fiz também uma pesquisa para que futuramente, estou ainda montando para o meu futuro mestrado em educação afrocentrada. E ganhei o troféu 2023, troféu Periferia Brasil, categoria Mulheres que Inspiram, e em 2024 ganhei o troféu Raça Negra em novembro. Fora que eu tenho outros troféus e também homenagens de ações anteriores, né? Que meu ativismo é desde 2009, quando eu faço, mesmo como faxineira, faço movimentação com a minha escola de samba, o Vai Vai, né? Faço atuações lá com o departamento social e minhas alunas davam aula de samba no pé para as meninas de 4 a 14, e elas fizeram homenagem a Elza Soares na Sala São Paulo, em 2016, quando foi homenageada a Elza Soares. E aí também entregava brinquedos para as crianças da escola, 350 crianças da creche onde eu trabalhava como faxineira. E aí, por conta desse ativismo, essa movimentação com a educação infantil e bonecas pretas, que eu já fazia desde essa época, virei tema do doutorado da doutora Marla Goss, que ela é professora na Universidade de Nevada, Las Vegas, e com isso nós fizemos também um livro que é a Amiga Estadunidense da Biomi, que esse livro a gente fala da semelhança das nossas culturas e também tira essa visão que as pessoas acham que quem mora nos Estados Unidos é americano, mas é o continente que é americano, então a gente traz estadunidense, que quem mora lá nos Estados Unidos é estadunidense. A doutora Marla Goss, ela é professora na Universidade de Nevada, Las Vegas, então, a gente também tem um artigo internacional acadêmico falando sobre a importância da literatura para as crianças negras e não negras. E aí, com isso, eu fiz a apresentação na Universidade de Ohio, Chicago, San Diego. E agora, nossos artigos passamos agora para 2025 pela Universidade do Norte do Texas, que vamos estar esse ano. E também fiz na minha casa um Hot Family, que é família anfitriã, a Baiomimos Lembranças Ancestrais, onde que a Marla foi a primeira professora que fazia intercâmbio aqui, e ficou na minha casa, e agora vão votar ela e mais duas professoras pesquisadoras para que façam o artigo acadêmico delas,
sobre a dificuldade das professoras para fazer uma educação antirracista nas escolas, e elas vão ficar aqui no meu Hot Family, que eu já estou fazendo ele bem ancestral, minha casa bem Egito, bem África, para acolhê-las, né? E isso eu estou com a parceria porque para você ser Hot Family, família anfitriã, você tem que estar conciliada com a universidade. Eu estou com a Universidade Zumbi dos Palmares. E a Marla veio pela Universidade de Nevada, Las Vegas. Então, a gente faz essa diáspora africana pelo mundo na prática, falando sobre a importância dessa diáspora dos negros fora da África e o que a gente tem que se unir para poder fazer esses materiais para a gente terminar com esse racismo aí, ou fortalecer as nossas crianças para que eles tenham essa identidade, essa representatividade e possam estarem com a autoestima para poderem ser também doutores ou mestrandos futuramente e fazer também materiais pedagógicos, didáticos, escritores, quando crescerem. E legal, mas você fez tudo isso, deu 3 minutos, mas a gente vai voltar tudo, certo? E aí eu quero, é bem interessante. Como você se apresentou e achou interessante nesse momento, né, no Parque Regina, no Capão Redondo. Conta para cá, porque a gente tem bastante gente ouvindo. O que é esse Sim. Parque Regina, o que é esse Capão Redondo, né? O que foi, o que é e o que foi ele para Maria Aline. A minha comunidade, eu sou cria da rua, né? Fui criada na década de 80, onde que a nossa comunidade era bem perigosa na época. E com isso, você aprendendo na rua, eu acho que eu até brinco que essa faculdade da vida me apresentou me ensinou a ter caráter, né? E você honrar a sua palavra. Foi o que eu aprendi nas ruas. E foi incrível para mim, para o meu crescimento, porque eu pude estar nas ruas brincando, estar nesse movimento né, de essa junção dessa rua e criança, rua adolescência. Foi gratificante. Eu tive muita dificuldade aqui no meu bairro por conta disso, porque eu estava tava naquela situação que eu não me identificava como negra, ou sempre chamando de parda. Também tinha aquelas piadinhas, eu sempre respondia com agressões, né? As piadinhas que era, né? Hoje é bullying, né? Na nossa época. Então, eu sempre fui agressiva, sempre fui autoritária, né? Tinha o meu bando, né? As meninas que andavam comigo. Então, eu sempre tive esse poder de liderança. As meninas, quando vinham aqui na minha casa, queriam que eu saísse, eu fazia todo mundo limpar alguma parte da casa, senão eu não podia sair. Então, a gente também tinha essa. Eu vejo que antigamente a amizade era muito pura, inocente, né? Não tinha tanto assim essas coisas, que a gente brigava com as pessoas, daqui a pouco a gente já estava lá, né, brincando de novo. Eu acho que perdeu um pouco essa pureza da nossa, como falam, geração milênio, né? Da geração milênio, perdeu essa pureza e essa irmandade que tínhamos também, uns com os outros. Aqui a comunidade eu era mais, como pode dizer, mais cria da rua mesmo. Então, com 14 anos eu ia para o Balsa 1, que era uma balada que tinha aqui perto. Acho que até o Mano Brown gostava muito dessa balada, ele tem, que era o Boca que fazia também, era DJ. Então a gente tem essas curtições, tinha muito samba. Então eu gosto muito da minha comunidade e sempre retribuir essa acolhida que eu tinha com eles e retribuo até hoje, né? Mas eu tinha uma coisa que me parou um pouco, que era a síndrome do bairrismo. Eu achava que da ponte para lá não era para mim. Então eu me achava, eu não queria, eu evitava muito ir para o centro, eu evitava muito ir para o lado de lá, porque eu tinha essa síndrome do bairrismo. Achava que era brincar, crescer, estudar, trabalhar e ficar só nisso. E aí eu O consegui ver centro que você diz é o Lago 13. o Ou é para centro lá? para lá. Para lá Não, do Lago 13. Lago 13 ainda era Era legal. bairro. Era bairro. Para nós ainda era bairro.
Na época que aqui tinha, não era Santa Amaro, a gente tinha mais Terminal Bandeira, que saía do Jardim Gá aqui, ia diretão, e aí ele passava por Santa Amaro e descia. Então a visão assim, de centro, para mim, era incrível. Assim. Eu tinha muito medo. Só que não tinha medo da noite, porque à noite eu ia para o Blay Blay, Clube da Cidade, projeto radial. Então a gente pegava 4 ônibus para ir nesses rolês. Então para mim a noite sempre fui da noite, sempre gostei da noite. Não é à toa, né, que virei dançarina da noite, passista, show e trabalho à noite. Mas sempre gostei. Eu tive dificuldade também aqui no bairro com as escolas. Eu repeti a segunda série 2 vezes e a quinta série também 2 vezes, que na nossa época repetia, né? Não era que nem agora que só você ir para a escola você passa de ano. Na minha época, não. Se você tirasse nota baixa, você repetia. E aí eu tinha essa dificuldade de leitura, essa dificuldade que só descobri o que era, né, depois que eu entrei na faculdade, Zumbi dos Palmares, que um professor Ricardo Salles, falou que achava para me procurar fazer o análise, né, para ver se eu tinha dislexia ou alguma coisa que poderia ter essa dificuldade do entendimento, né, da escola. Eu não tinha, não conseguia ler nem a pau, trocava as letras, né? E aí eu fui, fiz e deu mesmo, dislexia. Mas mesmo assim não parou. E eu acho que esse é o resumo, né? Daqui da comunidade é isso. Não, e deixa eu só especular um pouco, até comentar, né, com você, dessa dificuldade que tem. Até se perceber, né, os professores perceberem que aquilo era uma deficiência que poderia ser sanada, muitas crianças, principalmente crianças pretas, são tratadas como burra e tem todas algumas outras coisas, né? Porque você tem uma dificuldade. Além do que, essa vida, você não pode assumir que você não sabe. Eu sei, mas não vou falar, né? Sim, Então isso retarda muitas coisas, né? E até uma tranquilidade do professor perceber isso. Então, muitos nunca percebem, né, Maria Helena? muitos não percebem, eu acho que eu virei professora por conta disso, que eu não queria que os meus alunos passassem nem um terço que eu passei. Mas eu fui daquele de palmatória, que era a regra de madeira. Se eu errasse, eu levava a palmatória na mão, né? Então era eu desisti da escola, parei de estudar na sétima série, e só voltei aos estudos. Não, parei na oitava e só voltei nos estudos depois que eu tive meu filho mais velho, de 18 anos, que aí eu fiz o EJA. E aí depois no EJA, que também eu descobri, e ele estava com 6 meses, eu levava ele para a escola, porque eu só voltei aos estudos porque eu consegui um emprego como faxineira aqui no mercado, perto de casa, e eles falaram que se eu não tivesse o estudo, eu não conseguiria a vaga. Aí eu saí da vaga, já fui direto fazer a matrícula e levei lá o papel. Só por isso que eu voltei a estudar, para poder trabalhar como faxineira. Na época, o salário era R$ 420, lembro até hoje, que eu tinha que separar 200 para a menina que olhava ele para eu poder trabalhar, e os outros 220 era de fralda e leite. Lembro até hoje. E morava na casa da minha mãe ainda. Aí foi difícil, mas aí consegui mesmo com dificuldade, porque nessa parte é que nem eu te falei, quando eu era mais nova eu andava com um monte de meninas, né? Tinha meu bando, mas quando eu engravidei, fui mãe solo, todas se afastaram. Nem no dia para que eu sair da maternidade para vê-lo, vieram aqui. Então eu fui aprendendo como era esse preconceito também da pessoa ser mãe solo. Tem um julgamento, né, das mães, você não vai andar mais com aquela menina porque ela engravidou, vai que você engravida também. É mesmo esse julgamento por conta disso, mesmo assim não me abalou, então eu trabalhava de dia, vinha para casa para almoçar e dar de mamar, voltava para o trabalho,
e depois ia para a escola. E aí eu pegava ele e ele ia comigo. Lembro até hoje, o cara. E aí eu tive minha escola, tive que voltar aos estudos com o bebê lá, graças a Deus ele não fazia, era quietinho, as professoras até gostavam dele, até hoje ele é quietinho. E na universidade também, na Zumbi dos Palmares, eu também levava ele, tinha 9 anos, e eu levava ele quando não tinha ninguém para ficar. E assim ele foi crescendo nesses espaços acadêmicos, né? Com certeza. Mas me conta também, por favor. E esse momento? Você fez a EJA com essa ideia de receber e estar com um emprego justo, tá? E esse salto para a universidade? O Como salto, foi? o salto para a universidade foi. Que é, né, só para a gente localizar, para as pessoas que estão vendo e não conhecem São Paulo, onde Maria Aline está, a Zumbi dos Palmares é depois do centro, né? É depois desse centro que ela temia. Que, né? Sim, Então é bem outro lado, né? É longe do centro, não é longe, mas sim, é depois do centro. Então outra, você cruzar a cidade também, né? sim. A transição para chegar à universidade foi bem incrível, porque tinha um projeto aqui, que é a União dos Bairros, que era perto da onde eu trabalhava, o Novo Líder era aqui embaixo, que eu trabalhava de faxineira, e aí eu comecei, é um projeto que tinha todos os ritmistas das escolas de samba se juntaram para fazer esse projeto, que é o projeto União dos Bairros. Então eles ensinavam as crianças e os homens a tocar algum instrumento de percussão do carnaval, né, de bateria, e tinha as meninas, né, Alcione, as meninas que ensinavam as meninas a sambar para ser passista. E aí a Alcione virou para mim e falou assim: olha, se você começar a sambar, você vai ganhar bastante dinheiro, porque é um trabalho digno, não sei o quê. Eu falei assim: ah, então tá. Aí ela foi, junto com o Té da Gaviões, e me levaram para o Pérola Negra, que eu entrei primeiro na Pérola Negra, entrei na aula de passistas lá, e aí desfilei 2 anos, comecei já a fazer show. Aline, por gentileza, eu vou pedir para você assim. Eu sei Ah, onde é, mas para você mostrar para as pessoas onde você está e onde é o tá, Pérola Negra. Faz tá, essa coisa porque tem um transitar. Porque tá bom. não são coisas vizinhas. Certo? Porque Sim, assim, não é vou ali e faço. Né? É sim, um ônibus, no mínimo, 2 ônibus, no mínimo. Por 2 anos. favor. O Pérola Negra ficava na Vila Madalena, que é lá em Pinheiros. Aí tinha um ônibus aqui no Parque Arariba que ia direto para lá. E aí eu fiquei 2 anos desfilando no Pérola Negra. Mas aí a Alcione era passista do Vai Vai, que era na Bela Vista, do Bexiga. E aí ela falou assim: vamos lá na seleção de passistas. E aí eu fui na primeira seleção, não passei, que era bem difícil. Aí na segunda seleção eu já passei. E lá na escola de samba do Vai Vai, que tem esse projeto com a Universidade Zumbi dos Palmares, que aí você faz a universidade e tem alguma bolsa lá pelo Vai Vai. Que um dos presidentes, dos diretores lá da Universidade Zumbi dos Palmares é o Tobias do Vai Vai e o senhor Penteado, o senhor Fernando Penteado, e a tia Nildes Lopes também. Então, que ela também é diretora do Departamento Social do Vai Vai. E aí foi de lá que eu comecei a pensar em fazer universidade. Nessa transição, eu mudei de trabalho, eu mudei de trabalho lá onde eu trabalhava no mercado, eu comecei a trabalhar de faxineira numa creche, que essa creche foi assim, eu pensei que as crianças, que as professoras iam aceitar, assim, não ia ter, eu não ia passar preconceito, não ia nada, mas eu acho que na creche foi o ambiente que eu passei mais preconceito em toda a minha vida, com as professoras nesse negócio de preconceito de cargo. Tanto é que eu estava com atividade, elas estavam em reunião, a diretora sempre me deixou o livre-arbítrio de dar opiniões, que falava que todos eram o corpo docente da escola, tanto a limpeza quanto apoio, tanto cozinha. E aí eu fui sugerir uma atividade para o Dia das Crianças. Quando eu fui sugerir a atividade, pedi licença para sugerir a atividade,
essa professora que já estava com bronca comigo, porque eu falava as coisas erradas que ela fazia com as crianças, falava para a diretora. Ela pediu para mim calar, ela levantou e falou para mim calar a boca que eu não tinha pedagogia. Aí foi aí que eu falei, eu vou atrás dessa tal de pedagogia e vou mostrar para ela que eu vou ser professora bem melhor que ela. E aí foi assim que plantou a sementinha, e aí eu fui parar lá na Universidade de Zumbi dos Palmares. Eu fui trabalhar parar na Universidade de Zumbi dos Palmares, mas eu fui tudo certinho. Eu fiz a prova do Enem, passei no ProUni, fui 100% fiéis, inclusive terminei o fiéis de pagar o ano passado, e fiz tudo certinho. Quando eu terminei de fazer pedagogia, o mantenedor da creche, ele me subiu de cargo como professora. Então, de faxineira, eu virei professora na mesma escola onde eu era faxineira. E aí, essa pessoa pediu para ser mandada embora. Pediu as contas, não aguentou. Eu acho que ela ficou com medo de eu me vingar, alguma coisa assim. Mas ela saiu. E aí foi 2018, minha primeira atuação como professora, e aí eu já fiz o projeto Descobrindo o Continente Africano. Cada semestre eu trabalhava um país do continente africano, e aí com isso eu ganhei um aluno maravilhoso, que é o Abdiel, que era angolano, e eu junto com a família dele fomos fazendo esse projeto incrível, tanto que a mãe dele foi lá levar as roupas, fazer uma roda de conversa com a gente, mostrar tudo, e foi incrível essa junção entre a família do Abdiel, que é angolana, com nossa escola, né? Porque não foi só o meu grupo que eu fiz com outras professoras também que aceitaram o projeto, algumas aceitaram, outras não, e foi um projeto incrível e rico, que depois, no final desse projeto, eu coloquei todo mundo com roupa africana, fizemos uma feijoada e um prato do país da Abdiel, que ele gostava muito, que eu esqueci o nome do prato, mas a gente fez, e a gente fez tipo uma festa de encerramento desse projeto em dezembro, que colocamos só músicas que o Abdiel gostava, que era angolana, tudo, e ele cantando, todo mundo. Abdiel falava 3 idiomas com 3 anos, inglês, o idioma dele, da cultura dele, e o português. Então ele ensinou muito para a gente, muito. E aí, no final, ele, todo feliz, falou que ele estava na casa dele. Estou na minha casa, estou na minha terra. Então, eu percebi que a acolhida, a gente acolher a criança com a cultura que ela vem de casa, é mais importante do que a gente tentar colocar esse padrão educacional colonizado que a gente segue desde então, desde Brasil colônia. Ai, eu falei, né? Mas a gente tenta descolonizar fazendo esses projetos, só que é difícil quando é sozinho, né? Porque quando é sozinho é investimento todo seu, você que vai atrás das coisas, então eu vejo muita dificuldade quando a gente faz um projeto diferente do padrão da educação colonial, a gente não tem material didáticos, eles falam, a gente não vai ter isso, então você se vira, e aí você praticamente, se você recebe 2.000, então 1.500 vai só para esses materiais. Então, eu investi, esses 8 anos eu investi pesado, porque eu tinha um propósito que era ensinar as crianças a educação afrocentrada, e indígena, e imigrantes, porque eu tive alunos indígenas e aluno do Afeganistão, por isso que eu fiz o projeto Migrantes, e a boliviana. Então, incrível. Fora os 6 autistas que me ensinaram muito sobre esse olhar do outro e ensinar meus alunos a cuidar dos outros, uns aos outros. Foi diferente, foi incrível. E eu sei que eles vão levar para a vida essa professora que, que eu tenho certeza que cada um vai seguir o que a gente brincou, combinou da forma lúdica que eles iriam fazer. Porque eu fiz Bienal Internacional do Livro na minha sala, fiz eles fazerem livros, escreveram livros do jeito deles. Então, eu já plantei as sementinhas. Se eles crescerem e virar escritores,
se, ilustradores, presidentes, brincamos de presidentes que tinha no meu livro. Então, essas brincadeiras para descolonizar mesmo. Eu fiz esses projetos e foram incríveis. Na Universidade Zumbi dos Palmares, eu conheci Lena Martins, né, que é a artesã da boneca Bayomi, que eu sou muito fã, e foi por conta disso que eu fiz o livro A História do Nome é Bayomi, por conta do trabalho de Lena, né, que fez um projeto incrível na comunidade Cidade de Deus, fazendo bonecas para as crianças que não tinham bonecas. Eu acho que eu levo um pouco desse legado dessa nossa ancestral que está em vida, nos ensinando que a gente tem que sempre ser Ubuntu na prática e olhar para o outro, ver o que falta na sua comunidade e trazer o que falta, né? Trazer como essa acolhida. Então, hoje o que eu sou assim aqui na comunidade que eu moro aqui no Parque Regina, mas aqui se chama Serra Pelada, que eu moro no morro, a comunidade da Serra Pelada, uma das comunidades mais antigas aqui do Parque Regina, uma das primeiras. E eu sou a primeira aqui do Morro a me formar, né, numa universidade e a primeira da minha família também. Então, para as crianças aqui, para as pessoas aqui que foi como eles falam ali, você foi da água para o vinho, né? Porque posso dizer que eu fui também do mundo, literalmente do corre, e vi que isso não ia dar para mim. E o pessoal fala aqui que a salvação da minha vida foi o meu filho Murilo ter nascido, né? Santo Murilo, o apelido dele. Porque depois dele eu descobri que a educação, eu tinha que mudar a história do meu filho pela educação. E aí eu foquei, mas sempre tendo essas dificuldades, que não tinha casa, mãe solo, trabalho, né? Trabalho, né, salário mínimo, né? Tive também a condição de ser Bolsa Família quando eu estava desempregada e com o filho. Então, dá para se ver que eu passei tudo que uma mãe periférica, negra, dificuldade, eu passei. Mas não fiquei naquilo. Eu sempre falava que eu tinha que mudar, tinha que fazer alguma coisa. E aí as coisas foram acontecendo da maneira que eu fui ajudando o outro. Eu entendi que é o ajudar. Tanto é que tem a minha aluna, que incrível ela, a Brenda. Brenda estava com câncer, o mesmo câncer no estômago do que a gente perdeu, o MC Catra. E aí eu apadrinhei ela com o pessoal do Vai Vai, então a gente conseguiu comprar todos os remédios, ajudou ela na quimioterapia. Ela morava num barraco de madeira, a gente foi lá, levou caixas de leite, cesta básica para que ela. E o sonho dela, depois que ela se curou e ela ainda era minha aluna, o sonho dela era comer um McDonald's. E o meu primeiro salário como professora, eu levei ela e os irmãos delas para o McDonald's para comer o lanche do McDonald's. As pessoas falam que a gente tem as mesas 24 horas, mas eu percebi na prática que não temos. E o que a gente faz com essa dificuldade que a gente tem é você guardar a sua dificuldade na caixinha e ver a dificuldade do outro. Então, a Brenda, aprendi muito. Hoje ainda tenho contato com ela. Hoje ainda passamos o Natal juntas, mesmo eu não sendo mais professora. Então, arrumamos um emprego para a mãe dela. Então, a gente ajudou e acolheu, sem esse julgamento que tem. Muitas pessoas julgam, né, sem saber a realidade da outra, mas a maioria, de verdade, das crianças das escolas e das creches, elas só têm aquele lugar para se alimentar. E aquele lugar de afeto e carinho. E aí eu estava lá para dar esse afeto e carinho. E a gente não aprende sem com a barriga vazia. Isso eu também aprendi na prática. E é isso. A diferença de eu estudar na Zumbi, mesmo trabalhando na coisa, que era 4 ônibus para chegar até a Zumbi, porque não tinha metrô ainda na linha Lilás. Quando eu terminei a faculdade, inaugurou. Você vê como eu sou tão sortuda que quando eu terminei a faculdade, quando eu me formei, na outra semana inaugurou o metrô Santa Cruz. Falei, nossa, meu.
E aí, quando alagava, eu lembro até hoje que eu trabalhava perto da estação Capão Redondo, eu fui passar, estava chovendo, eu fui passar e eu perdi meu tênis. Nossa, mas como eu trabalhava de faxineira, eu tava com aquela bota de lavar o quintal, que é aquela bota branca de faxina. Ah, filho, eu fui até do Capão Redondo até os Zumbi dos Palmares com essa bota, lindíssima, não tava nem aí. E o povo olhando para minha cara e eu nem ligando. E aí eu falei assim, e como lá na Zumbi o parque também alagava, aí eu falei assim, ah, não, quando chover agora vai ser essa bota minha salvação. Nunca mais perdi tênis depois dessa bota. Mas, gente, é sério, cada coisa que já aconteceu que, olha, hoje só é de rir mesmo, mas foi muita dificuldade que eu aprendi também que é rindo que a gente passa essas dificuldades. E aí eu comecei, como, ainda estava como faxineira e comecei a trabalhar como passista à noite, no final de semana, para ter uma renda a mais e tinha um terreno aqui que meu pai deixou, e aí eu construí minha casa, que é essa aqui agora. Eu construí com dinheiro de faxina e de passista, né? Fazia shows, já juntava dinheiro, já comprava cimentos, que nossa, foi muita luta, mas final de 2015 eu estava já na universidade, já estava com a minha casa, né, pronta, e aí os perrengues já foi diminuindo, né? Porque querendo ou não é a casa da nossa mãe, mas é a casa dela, ela quer dormir na hora que ela quiser, né? A gente tem essa privacidade. Então, para a gente ter a nossa também, aí eu construí aqui. E aí as coisas foram melhorando, aí eu fui trabalhar como professora, que melhorou mais ainda. E aí eu continuei esse projeto. Na 2019, 2019 eu estava grávida do Malik, e o Malik nasceu em outubro de 2019, e o Malik é síndrome de Down. E com o Malik eu aprendi a ser mãe atípica. Aprendi também na marra, porque o Malik nasceu antes do tempo, mas eu já sabia na gravidez que ele era síndrome de Down. Tinha que fazer o exame que tinha que tirar um líquido da placenta. Só que poderia interromper a gestação e eu não preferi não fazer. E se nascesse, a gente ia amar da mesma forma. E aí foi aí que eu virei mãe atípica em outubro, ele ficou na UTI neonatal, que ele teve complicações no parto. E eu vim para casa sem meu filho, isso é a pior dor de uma mãe, você sair do hospital sem seu filho. E aí tinha que ir para o hospital para todo dia de manhã, 9 horas da manhã tinha que estar lá, a visita começava das 10 às 18, e aí eu não tinha leite, porque foi um trauma para mim, aí não queria ter leite. Aí eu ficava lá na ordenha tentando tirar o leite. E aí a, a enfermeira falava que meu filho só ia melhorar se tomasse meu leite. Eu ficava da ordenha 2 dias, eu fiquei na ordenha das 10 da manhã até às 18. Saía o pele do bico do meu peito, saía sangue, mas eu consegui tirar o leite para que ele pudesse se amamentar. Para falar a verdade, foi isso mesmo que melhorou o Malik para que ele saísse forte, foi o leite materno mesmo. Ele mamou até os 3 anos, mas foi na raça também para sair o leite. E essa dor. E aí a gente sai do hospital, quando a gente é família típica, a gente sai do hospital com um monte de papel, para ir em um monte de especialistas para ver o que ele tinha. Então eu tive que ir na Zona Norte, eu fui no interior de São Paulo, tá? Interior de São Paulo, isso. Fui em Guarulhos para que ele fizesse exame, que graças a Deus, ainda estava com convênio. E aí, quando foi em dezembro, ele fez todos os exames, aí ele ia fazer o tratamento, né, as terapias, tudo, arrumei terapia para ele. E em dezembro, dia 2 de dezembro, eu lembro como se fosse hoje, a creche que eu trabalhava, que era convênio da prefeitura, que eu trabalhava lá há 9 anos, perdeu o convênio com a prefeitura, perdi 9 anos de empresa e perdi minha licença maternidade. Aí lá vai eu, em janeiro, desesperada, com um bebê atípico recém-nascido, procurar emprego. Graças a Deus consegui, e aí eu
quando foi fazer a entrevista, eu falei assim, eu tô com um bebê novo, mas eu não darei trabalho. Aí foi aí que entrou minhas amigas, a Alcione, Beto, Jéssica e Thaís. Elas ficavam na minha casa cuidando do Malik, para que eu pudesse trabalhar. A Alcione levava na creche, buscava da creche, que ele já estava na creche. E aí veio a pandemia, né? Como todos, veio a pandemia. E aí eu não tinha como parar na pandemia. Eu comecei a fazer curso na Rede T21, fiz curso com terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e fonoaudióloga para poder desenvolver as habilidades do meu filho em casa. Adaptei minha casa todinha com cano de PVC, com roupas, fiz calça para ele trabalhar ao sentar, colocar tecido dentro da calça jeans para ele trabalhar ao sentar. Adaptei tudo para desenvolver todas as habilidades dele. E aí, com isso, a gente também estava fazendo aula online, lembra? Videoaula, né? Com os clipes, com as atividades. E foi assim que eu consegui desenvolver as habilidades, fazer o tratamento do meu filho. Eu fui atrás do Dr. Zan, que ele era especialista em síndrome de Down, e aí uma consulta dele era R$ 2.000, uma hora. Eu falei, meu Deus, não tem. Aí eu fui lá, pesquisei, falei qual é o hospital que ele estava, era o Darcy Vargas. Cheguei no Darcy Vargas, ajoelhei no pé dele quando ele foi buscar o carro dele no estacionamento. Falei, pelo amor de Deus, atende meu filho. Ele me levantou, fez a ficha do meu filho lá no Darcy Vargas, e até hoje meu filho faz tratamento no Darcy Vargas. Já ficou internado 2 vezes, que ele tem uma saúde muito delicada, né? Ele já foi internado 2 vezes e a gente faz o tratamento dele de genética lá. E pediatra, passa tudo lá. E é isso, essa luta que, com isso, o que eu aprendi sendo mãe atípica e não tendo esse apoio e essa acolhida de nenhuma mãe em nenhuma área. Eu virei aquela pessoa que acolhe as mães atípicas quando elas recebem o primeiro laudo. Eu faço parte da Rede Abraço, a gente acolhe as mães, dando esse apoio, esse suporte, né, contando, trocando as experiências, estando ali para quando elas precisam, e também trabalho desenvolvendo a pessoa PCD para o mercado de trabalho, porque eu sou empreendedora da marca Baiomino Lembranças Ancestrais, e aí eu ensino um pouco, porque hoje em dia minha empresa, graças a Deus, está aí, tem bastante visibilidade, bastante nome, e aí agora eu ensino as pessoas e as famílias PCD a ver, a descobrir o talento delas, né? Aonde que elas, porque todas as pessoas elas têm uma habilidade que está guardada e a gente ajuda a descobrir essa habilidade. Então eu, com as minhas dores, eu fui ajudar os outros. É isso. Tá sem palavras. Não, eu desliguei o microfone porque não queria interromper a sua fala e não é direito interromper. Não, Sim. não é isso, não vai ter mais assim. Mas como você fez isso, eu vou pedir licença para você, né? Porque para você tomar uma água, dar um respiro, Tá. né? E aproveitar para pedir quem está nos assistindo, por gentileza, deixe seus comentários. Leve para mais gente, para mais pessoas poderem ouvir também, assistir também, né? Todos os nossos programas, os outros, mas hoje, né? A fala, a trajetória, a negra trajetória da Maria Aline, né? Que está contando, está falando, está dizendo todas as coisas. Beleza? Isso que é importante. Então eu peço para todas e todos, vamos lá, vamos conversar, vamos fazer. Tá certo? E é aquilo, assine o canal, deixe seus comentários e vamos fazer um momento criou também, né? E vamos falar de Geni Guimarães. Geni Mariano Guimarães, ela é nascida em 1947 no interior, zona rural de São Manuel. Ela é professora, poeta, ficcionista. Aos 5 anos ela mudou, ela saiu lá de São Manuel e foi morar em Barra Bonita, onde iniciou essa trajetória, com todas as dificuldades também. E aí nem dá para falar, mas contar, e não é semelhante, é infelizmente essa mesma situação de professoras. A gente tem uma história com professoras também que desprezam,
né? Que ela supera todas essas coisas. Mas interessante isso. Com isso, em 1979, antes da Maria Aline nascer, ela lançou seu primeiro livro de poemas, Terceiro Filho. E a partir dos anos 80, a sua obra passou a dialogar com a literatura negra, especialmente quando ela se associou ao Quilombo hoje, e ela publicou vários contos, né, nos cadernos negros. E nesse ano, né, nós estamos na década de 80, ela lançou o segundo livro de poesia e no final ela participou, em 1988, ela participou da Bienal Nestlé, onde o seu conto Leite de Peito foi publicado, né? E aí ela lançou a novela Cor da Ternura, que conquistou o prêmio Jabuti. Isso é muito interessante, muito importante. E a Geni, o que ela traz nessa sua escrita, e essa escrita dessa mulher preta, que é professora, ela traz, né, a sua experiência, e aí, com isso, ela discute todas as questões, os olhares que são importantes nisso. Tanto é que o primeiro poema que eu declamo aqui, a Geni é um exemplo também, como Maria Aline, para a gente conversar, para a gente falar, para a gente ser, né? E que não é só isso, né? Então, procurem a Geni Guimarães, ela tem uma fala muito gostosa, muito importante, né? E já passo, assim, caso ela ouça, um convite para vir conversar aqui com a gente quando quiser. E é aquilo, né? Assine o nosso canal, é importante. Vamos lá. Maria Aline, continue, querida. Fala para a gente essa publicação. Como que é esse livro, essa nova publicação que você está fazendo? Esse livro que você nos mostrou. Conte para como ela nasceu, você contou, mas volte aí. Fale mais dele, por favor. Esse Exato. livro, a história do nome é Bayomi. Ele foi por conta da boneca que eu descobri, eu soube da história da Helena Martins na aula de artes na Universidade Zumbi dos Palmares. Desde então, me apaixonei pela história, pela trajetória dela. E aí, e as bonecas também. Desde então, desde 2011, eu faço as bonecas da Bayomi. E participei de feiras por conta da boneca. E aí faltava eu escrever o livro. Só que esse livro, ele nasceu, foi em sonho. Porque, como sambista, minha escola de coração é a Mangueira. E a Mangueira, em 2019, colocou a história que a história não conta, falando sobre os negros e os indígenas como protagonistas da construção do nosso país. E aí a rainha Evelyn Bastos falou que a gente tinha que começar a escrever sobre a nossa história. Nós, negros, tinha que começar a escrever sobre as nossas próprias histórias e tirar essa visão, né, colonial da nossa cultura e da nossa história. E aí, depois desse desfile, eu fui e sonhei, e quando eu acordei, comecei a escrever. Eu falei assim, vou escrever sobre a boneca, gosto muito dela, e de Helena Martins. E aí eu comecei a escrever, aí nasceu a personagem da Bayomi, que é esse livro nasceu na pandemia. O lançamento dele foi na Adega do Baguinho, que fica aqui no Parque Arariba, que é um lugar cultural bem conhecido nacionalmente e internacionalmente, e lá que fazia os projetos de samba ensinando as crianças. E lancei também na Igreja Aquerupita, na Festa das Baianas do Vai Vai. Então, axé não tinha que. Axé que não falta nesse novo ciclo que se iniciou através do lançamento desse livro. E mesmo na pandemia, a gente fez os lançamentos, todo mundo de máscara, tudo, mas foram pessoas incríveis que fizeram parte da minha vida e da minha história. E aí, em 2019, Marla vem para cá e aí a gente começa a pensar nesse livro do segundo livro, que ele concorreu ao Prêmio Jabuti. Só de concorrer ao Prêmio Jabuti, em 2022, eu já ganhei
Já ganhamos, né? Só dele concorrer. E a gente fala sobre a semelhança dos nossos heróis. Eu falo de três personagens negros que fizeram história, e Marla fala de três personagens negros que fizeram histórias lá nos Estados Unidos. E aí aqui eu já começo a falar um pouco da cultura do vai-vai, da escola de samba, né? E aqui eu desconstruo também. Elas estão brincando de presidentas. Uma é presidenta do Brasil, a outra é presidenta dos Estados Unidos, e elas estão brincando para fazer melhorias para o seu país. E eu gosto dessa parte, que foi a parte que eles grifaram que era muito importante desse livro. A Marla disse: nos Estados Unidos, o Martin Luther King Jr. sonhava com um país de igualdade e liberdade. Abayomi, qual é o seu sonho para o mundo? Abayomi respondeu: sonho com um mundo onde todos possam ter casas, emprego, comida, escola, saúde de qualidade, lazer e cultura, independente da sua classe social. Então, esse livro parece ser um simples livro infantil, ele já está trabalhando classe social e já está trabalhando que a criança ela pode ser o que ela quiser. Se ela quiser ser presidenta, ela vai ser presidenta. Mas a gente trabalhando da forma lúdica, incentivando nossas crianças a um futuro melhor. E aí nasceu o terceiro, que é A Baiomi, Seu Amor pelo Carnaval, que eu falo da escola de samba Vai Vai. E aqui essa fantasia é dos Ibejes, que foi Mãe Menininha do Catuá, que foi o desfile, e a ala das crianças veio de Ibejes. E aqui a tia Creuzi, que felizmente já se foi, e aí eu fiz uma homenagem a ela, e quem escreveu o prefácio foi o senhor Fernando Penteado, que ele é um dos netos dos fundadores, um dos fundadores, neto de um dos fundadores da escola. E aqui eu conto também um pouco da minha trajetória no carnaval. E conto também sobre a nossa quadra, né? Sobre a que a gente perdeu esse chão, só que ele virou eterno porque ele virou livro. Eu sempre coloco para as crianças que tudo que é escrito vira eterno. Então, é importante a gente trazer. Também nesse livro eu trabalho sobre religião de matrizes africana, porque não tem como falar de carnaval sem falar de religião de matriz africana. Falo da Sim, importância do pavilhão, a importância da velha guarda e da ala das crianças, que é um precisa do outro. A velha guarda ensina a base que é as crianças, que são a semente do nosso legado e que vai levar as tradições da nossa escola para ela fazer mais aí. Vai fazer 95 anos para que ela faça bem mais que 95 anos. E aqui também falo sobre Jesus Cristo, que era negro, que foi negro, também trago. Trago também a prova que Jesus era negro aqui nessa parte aqui, ó. Mamãe, tem um filme do Malcolm X em que ele prova para um padre que Jesus Cristo é negro e que nasceu numa região de pessoas de cor. Então eu trago aqui, isso mesmo, filha, na Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 14 e 15. Jesus tinha o cabelo como lã e os pés de latão. Então eu trago também tudo que foi colonizado, eu tento descolonizar na literatura. Então, a gente descobriu que eu descobri que a literatura a gente pode trabalhar o lúdico, trabalhar o que é verdadeiro, que Jesus Cristo era negro, e da forma lúdica para as crianças entenderem da onde que elas vieram, da onde que tem a nossa história aí, nossa história como sambista, nossa história como pessoas negras, periféricas, e também sobre a diáspora africana pelo mundo, que tem negros em todos os países, né, por conta da colonização. E é isso que eu e a Marla trazemos
nesse livro e no nosso artigo acadêmico também, que passou em vários congressos em universidades fora, por conta disso, porque a gente traz na literatura, da forma lúdica, a verdadeira história do negro e a importância da mãe África, né? Com certeza. E tem negro em todo lugar, graças ao sequestro que nós vivemos. Queria voltar uma coisa, duas coisas. Primeiro, como foi a publicação do livro, mas antes de você falar da publicação, que vai ser o gancho para a Estante Preta, você falar assim: perdemos a quadra? O que foi isso? Conta aqui para gente o que é esse perdemos a quadra, por gentileza. Nós, infelizmente, nós estamos tendo o apagamento da população, da cultura negra, e pelo que eu percebi, pelo que a gente pesquisou, que a gente vai atrás, todas as escolas de samba saíram dos seus locais, dos seus chãos sagrados. Você já percebeu? E o Vai-Vai agora estão fazendo a escavação para fazer o metrô, né? Ali do 9 de julho. Então a gente, infelizmente, perdemos nossa quadra. Estamos na quadra depois do Tatuapé, do quadra do. Eu esqueci o nome da quadra, mas estamos lá. E aí a gente faz o ensaio de rua na, na Rui Barbosa. Mas a gente está com o Bar do Seu Luiz, que é Resistência, que fica ali, que era o táxi. Do lado dessas obras, a gente está fazendo os eventos lá para a gente seguir resistente. E se você puder dar uma força aí, vamos lá tomar um cervejinho no Bar do Seu Luiz para fortalecer ele. Além de ser um dos mais velhos, toda a família dele era da comunidade, né? E ao bar da Dona Odete, que a Dona Odete também foi uma pessoa muito importante para a nossa comunidade. E ele está se fazendo resistente ali, tanto ele quanto a loja de religião de matriz africana que tem ao lado. E aí a gente está dando essa força de indo lá, né, fazendo os nossos encontros lá. E infelizmente é isso. A gente está perdendo. Eu até vi uma reintegração também de posse. A gente está perdendo porque a nossa cidade está crescendo para cima, né? Só estão fazendo prédios, prédios, É. prédios, prédios. E E o Tobias teve já no Notas, a gente conversou, e ele falou dessa questão da quadra, por isso queria lembrar, né? E quem está em São Paulo está vendo, principalmente que nessas escavações descobriu um remanescente de quilombos ali. sim, Né? E o Tobias coloca que ali é um remanescente de quilombo. E é sim, imaginar o que é isso. Né? A ideia de você tirar essa quadra, tirar ali dessa região negra, quer dizer, a Bye não se instalou ali por acaso. sim, Teve toda uma consagração, né? Já falamos sobre isso, teve toda uma consagração. Então, não é uma questão de. E tem toda uma integração com o bairro. sim. Né? Integração com o bairro que se perde. Né? E a gente está perdendo é um bairro negro, né? Que a gente está fazendo ações para que a gente tenha que provar que aquele bairro é negro, né? Mas a prova foi essa escavação, ter achado. Como a É, liberdade é negra isso, e não isso, é essa coisa. isso. Ah, Então, é como eu estou te falando, está tendo um apagamento histórico da nossa sim, cultura, e esse bar do Seu Luiz foi aonde que o pessoal da velha guarda, onde fazia, quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga para ver, era no bar do Senhor Luiz. E nesse bar, a velha guarda tinha o costume de ensinar a gente a história do Vai-Vai, a história do rio, que ali era um rio, né? sim. É, por isso que é chamado Saracura, porque tinha os pássaros lá. E aí eu lembro que o seu Penteado falava que nas casarões lá em cima eram as casarões dos barões do café, e aí quando os negros fugiam, eles escapavam e iam para a igreja Aquirupita, tanto é que hoje tem a missa afro, por conta dessa junção, que eles fugiam, né? Os africanos fugiam e iam para a igreja e podiam cultuar
a sua cultura, porque o padre da época deixava. Então, até hoje tem a missa afro, inclusive, meu filho foi batizado em novembro, um batizado afro lá na igreja da Querupita, que é uma coisa também que está se perdendo. E, pra você ter ideia, era um batizado que tinha 15, 20 crianças se batizando. É um ritual lindo, afro-brasileiro. Só que está se perdendo, porque agora que foi o Malik se batizar, tinha só mais 5 crianças, 6 com o Malik. Então, se a gente também não fortalecer nessas nossas culturas, a gente vai perder mesmo Sim. essa africanidade, esse É. afro dessas tradições dos nossos mais velhos. Eu, toda vez que eu sou espírita, né? É, primeiro fui espírita, estudei para ser kardecista, estudei um ano e meio, e parei de estudar para fazer a faculdade. O estudo era de 5 anos. Então, eu sou médio, né? E toda vez eu sinto a energia dos nossos ancestrais quando a gente está. Para mim, ir para o ensaio do Vai-Vai é como um ritual, é como fosse uma missa para mim, uma tradição, uma coisa que eu tenho que ir e sentir aquele enredo, todo mundo cantando junto numa só voz, os nossos enredos antigos e o novo. Então, às vezes, também, quando está falando do pavilhão, é muito comum a gente se emocionar. E quando eu virei passista, show nas escolas, na minha escola de samba vai-vai, é que nem eu falo, imagine, 94 anos, é uma tradição isso, e a gente tem essa honra de estar aqui, continuando uma tradição dos nossos ancestrais que estavam aqui, né, no nosso lugar, como passista, levando a alegria. E eu tive a honra de ter nesse meio, que eu falo como professora, que é muito gratificante você como professor, você ver a pessoa que você ensinou estando nesse lugar assim junto com você. Então esse a tia Nildes, que ela organizou o show lá em Franca, ela me deu essa honra de estar com as minhas alunas, uma como passista e a outra como porta-bandeira. E elas eram nossas alunas, né? Que a tia Nildes, que também era professora, era eu e a tia Nildes. A tia Nilde já era pedagoga formada, então ela podia, eu ainda estava fazendo estágio, então foi um aprendizado muito. Então eu fico muito emocionada quando eu vou para o ensaio do Vai Vai e eu vejo as minhas alunas na ala das passistas que eu fiz parte. Quando eu vejo a minha aluna, a Minéria, como porta-bandeira. Então eu já plantei minha sementinha, então, ó, ela fala, ó, a minha professora foi. Falei, então, quando eu partir, eu sei que eu deixei o meu legado muito incrível, que foi uma coisa que a gente tem que entender que é isso que vai fazer, que é o ensinar. A gente veio só veio para o mundo para ensinar, gente. Ensinar e aprender. É Com, isso. com E com o que certeza. você aprendeu, você tem que ensinar, passar sua sabedoria, seu conhecimento. E aí, Se não, se isso é o não melhor apodrece. prêmio. Se É, não apodrece. Se você não passar, é, apodrece. é, É fato. É fato. sim. Querida, vou pedir licença para você para fazer uma estante preta e vamos voltar para falar dos livros, como a gente Tá, pode adquirir. Isso é importante. E é aquele pedido que eu continuo fazendo a todas e todos. Vamos lá, né? Vejam, vejam, assinem o canal. E nesse instante preto, esse nosso primeiro livro que nós vamos falar é esse do Salgado Maranhão. A Voz que Vem dos Poros. É uma antologia poética, né? Dele, publicada em 2023 pela editora Malê, né? Que reúne poemas dele desde a sua estreia em 1978 até, né, o seu livro de 2021, Predaria e Encantaria. Essa obra é interessante que fala dessa poesia virando carne, né? Ou a palavra se fazendo carne, e destacando essa voz poética, essa sensoriedade que ele traz. Essa seleção foi muito importante, foi muito interessante. Vale a pena a gente falar e ver, né? Como Maria Aline falou, de a gente ver os mais velhos. E
Vendo os mais velhos, vamos ver esses poemas de Maria Firmina dos Reis. A negra, a primeira negra que escreveu um romance, Úrsula, na América Latina. Então é muito interessante que essa publicação, né, que foi feita pelo Círculo dos Poemas, Cantos do Mar, Cantos à Beira-Mar, foi publicado em 1871. E aí, reunindo 34 poemas. É bem interessante que destaca primeiro, essa importância histórica da Maria Firmina dos Reis, essa questão literária e principalmente a sua poética, que é muito interessante, são uma reflexão, né, da Maria Firmina, desse olhar de como ela era, também como Maria Aline, professora, que se fez professora, né, para atuar com outros. E, por fim, hoje, falar de Macabé, que está saindo pela Oficina Raquel, essa Macabeia Flor de Mulungu, da Conceição Evaristo. É muito interessante. E esse é uma releitura de um conto Macabeia, de Clarice Lispector, que a Conceição vai muito além, ou vai para um outro lado, né? Trabalha um outro lado, que começa com a cena de Macabeia sendo atropelada, isso sem dar spoiler, trazendo essa força muito interessante, né? É uma obra com uma poética, com uma relevância social e com uma relevância literária muito importante, né? E esses são os livros, né? E é aquele pedido, né, para a gente assinar o canal, ver, fazer todas as coisas. E aí, continue, querida, por favor. Oi. Continue. Oi, querida, continue, por gentileza. Conte agora como é esse livro, como que a gente pode adquirir seus livros. O livro eu escrevi pela Academia Periférica de Letras, que é aqui do Capão Redondo, do mestre Fuzil e o Rogério, que são os organizadores. Sou produção independente, a ilustração é da Veridiana Camelo, e para adquirir é com o meu Instagram ou no WhatsApp. E tem um link também na minha página também, com as vendas Legal. dos livros. E agora eu estou fazendo parceria com bibliotecas, papelarias e escolas, elas estão comprando de 100, 50. Ai, tá sendo incrível. E também Parabéns. vem das minhas bonecas, né? Que é as personagens. Trabalho, que esse foi o primeiro trabalho, foi com bonecas negras nas escolas. E aí a gente faz contação de história, faz formação de professores na educação antirracista. Hoje eu faço parte também do Ateliê Quero Quero. Ateliê Quero Quero, agora estou com 5 livros que eles vão lançar, meu. Estou com a Bruna Cristina, que ela é coordenadora desse projeto, também é escritora. E aí também estamos com os bonecos, né? A Bruna faz a curadoria dos bonecos, Quero Quero. Os Brincantes do Mundo. E aí vai ter agora os livros que eu escrevi para eles, que já estão com eles, já fazendo ilustração, tudo certinho. Cada um vai ter um boneco. E aí a gente vai trabalhar representatividade através da literatura e dos bonecos negros. Legal, querida. É Parabéns. importante muito, né? Eu falo que é Necessário. assim, Necessário. o É que a gente necessário. não, o que a gente não, eu não tive bonecas negras, não tive livros. O livro que eu fui ter contato era nas escolas e nas bibliotecas. Naquela época a gente não tinha internet, né? Era datilografia. E como minha mãe é mãe de 3 filhos, como eu era mulher, então eu tinha que ficar em casa e ela só tinha dinheiro para pagar o curso de datilografia para os meninos, né? E essa daqui é a Bayomi, que é do Quero Quero, né? Que é a personagem do livro. E é muito importante a gente trabalhar da forma lúdica, porque é dessa forma que representatividade é interessante, importa, e a gente pode estar
tendo essa autoestima das crianças, né? Que se eu tivesse, eu acho, se eu tivesse essa literatura na minha época, eu acho que seria melhor, né? O meu conhecimento, porque eu me tornei negra com 35 anos, após ir para a escola de samba, Pérola Negra e Vai-Vai, e Universidade Zumbi dos Palmares. Antes disso, eu alisava o cabelo, ficava naquela caixinha para não chamar muita atenção, para não ter não ter xingamentos, né? Os bullies não virem para a tona. Então, foi uma construção da minha negritude que tenho até hoje, né? E eu construindo, mas construindo os meus, construindo as crianças que vai. Eu fiz o projeto na biblioteca de Jane Firmino, participei, então eu ia nas escolas fazer mediação de leitura, contação de história e oficinas. Eu fiz oficina no Negrini, que é a escola onde eu estudei, e a emoção da minha professora me ver naquele palco, que eu dava muito trabalho para ela. Já levei até advertência, mas dava muito trabalho, mas ela sempre foi a única que acreditou. E quando ela me viu subindo naquele palco, eu vi a emoção dela, é gratificante, né? É muito Com importante um certeza, professor ter esse olhar. E se ela não tivesse esse olhar, comigo, de pegar no meu pé, falar, Aline, sai dessa vida, você é muito inteligente, você. Ela que ficava no meu pé, ela falava, não vou desistir de você, ela não desistiu de mim, e eu acho que eu sou o que eu sou porque ela não desistiu de mim, mesmo eu parando de estudar, depois voltando como mãe, a emoção dela me ver naquele palco e de ver aquelas, acho que tinha 350 crianças e jovens ali, vendo que na comunidade deles pode ter escritora, que pode, essa escritora pode fazer apresentação internacional, que eles podem virar escritores também, não tem preço. Eu acho que o que foi mais emocionante para mim foi ver a emoção dela de me ver ali, né, de ter acreditado e falou, e ela estava pouco para se aposentar, né? Acho que é esse ano ela se aposenta. Então ela me deu um abraço e falou: agora eu posso me aposentar. com certeza. É, Aline, pedindo licença, estamos nos nossos momentos finais desse nosso programa, e aí nessa sugestão, né, para ver aqui no canal e lembrar que essa conversa importante e emocionante foi oferecida para Carla Cinta Conteiro, Roberto Bonifácio, Hélio Amazonas e Ilma de Fátima de Jesus. E aí, para vocês, para a gente rever essa conversa aqui, lembrar assim, da conversa que nós tivemos com a Ilma, que foi muito importante. Ela voltou depois para falar de outras coisas, mas essa primeira conversa foi muito importante. E a gente sempre lembrar que vidas negras importam. Sempre. sim, Aline, muito obrigado, querida. Agradeço imensamente sua eu que gentileza, sua agradeço. paciência, sua e estamos aí na disposição para que você fizer. Muito parabéns, né? Você sabe as coisas, mas foi muito interessante. Imagino que muitas pessoas aqui estão achando interessante, com várias perguntas. E é isso. Assina o canal, deixa as perguntas aqui, mando lá. Ou caçem ali né, pela rede. Ela está com o Instagram, está com várias coisas para você estar E vendo e ouvindo essa história importante, né? E se mirando né, nessa história. Muito obrigado, Aline. eu que agradeço. O meu Instagram é Aline Soares Diva Vai Vai e o outro é a Biomimos Lembranças Ancestrais, que é da minha Está empresa. aqui nos comentários, então as pessoas Ai, arrasou. ligarem, vai lá e vão para lá. Agradeço. Aline, muito obrigado, querida. Eu que agradeço. Obrigada pela Até, oportunidade. Axé. imagina. Até, querida. Tudo de bom. Até.